Vamos ver aqui, Barba Negra, o melhor vilão de One Piece do Aizen de 4 anos atrás. Vamos ver. One Piece é cheio O Barba Negra é um personagem que eu acho bem interessante, mas ao mesmo tempo ele está sendo deixado de lado demais pela história. Então eu acho que o problema nem é o personagem, o problema é a estrutura atual de One Piece e como a história se estendeu demais e precisa fechar alguns desses pontos principais. de ótimos vilões, Crocodile, do Flamingo, Kaido e por aí vai. Mas o que mais chama minha Eu acho debatível a quantidade de vilões ótimos de One Piece. Depende muito do que a gente está querendo dizer como vilões ótimos, né? O Arlong eu acho que é o primeiro vilão ótimo de One Piece. O Bug é diferente, né? Ele tem uma outra função na história e tal. Até nesse ponto não é exatamente isso. Mas o Arlong eu acho que é um vilão ótimo de One Piece. Depois o Crocodile eu acho que é um vilão legal. Não sei se eu diria que o Crocodile é um vilão ótimo, mas ele é um vilão legal. Eu acho que o, o Arlong ele é mais interessante como personagem do que o Crocodile, apesar do Crocodile ser mais impactante para a história de One Piece, né? O Bellamy da hora ali, né? Aí vem um Barba Negra que demora pra ser construído como alguma coisa. É Barba Negra hipotético, de fato. Tipo, ele conceitualmente é muito interessante, ser o oposto do Luffy e tal, sei o quê. E ele tem muito impacto e tal, mas ele fica muito de fora da história. E parece que passou o tempo já, né, dele voltar, então tá um negócio meio estranho. O Enel, eu acho ok. E o Lute, eu acho ok. O Spandan é um ótimo vilão patético, desprezível. O Moriá, Moriá, sei lá, é horrível. Eu não gosto dele. É o arco dele que é foda, mas eu é, é, não gosto dele, desculpa. Pessoa, não gosto dele. Não tô falando da escrita dele, não. Mas o arco dele, a parte dele é estranha, enfim. O Kizaru é um bom vilão antagonista, né? O Magellan é um bom antagonista. O Akainu é um bom antagonista. Esse outro random, não sei quem é. Rod Jones é péssimo. O Chururururu é fraco, muito fraco. O Vergo é um capanga, mas ok. E do Flamingo, absurdo. Do Flamingo, pra mim, permanece sendo o melhor vilão de One Piece, um ótimo vilão de todos os shonens, inclusive. atenção é sem sombra de dúvida, sombra é foda, né? Mas Barba Negra. Não só porque ele é extremamente poderoso e vai com certeza ser um inimigo formidável pra Luffy no fim da sua jornada, Tamo esperando. mas também por ser uma visão contrária do que Luffy representa como pirata. Agora, existe um elemento pouco referenciado do personagem do Barba Negra que pra mim é simplesmente sensacional por parte do Oda. Comparado a outros grandes vilões como Madara, Sensui, Aizen, etc., o Barba Negra improvisa muito de seus planos simplesmente porque o mundo não age da maneira como ele quer. Seu primeiro objetivo é encontrar a Yami Yami no Mi, mas ele teve que improvisar e matar seu companheiro de tripulação porque ele achou ela primeiro. Depois, ele tem o plano de conseguir mais membros para sua tripulação indo até Impel Down, o que parecia tranquilo já que seu plano correu de forma perfeita, afinal, ele já era um Shichibukai. Sai pela culatra porque ele quase morreu em Impel Down quando subestimou Magellan, que é subestimado muito pela comunidade se tratando de força, inclusive. Que é subestimado pelo próprio Tiro Oda, né? Porque o Magellan era pra ter matado todo mundo na história. A história. Enies Lobby, assim, Skype devia ser o fim da história, Enies Lobby devia ser o fim da história, mas Impel Down, vamos ser sinceros, né? Impel Down era pra todo mundo ter morrido. Depois ele tem o plano de trocar Bonnie por um navio. Ele pensa que a marinha vai aceitar a troca, mas eles mandam o fuck almirante Akainu para lidar com a situação, ou Akainu, tanto faz a pronúncia. Isso torna um vilão muito mais crível e relacionável aos meus olhos quando comparado a tantos outros vilões que fazem planos ridiculamente detalhados com 20 anos de antecedência e geralmente só falham porque não consideraram a variável de que um adolescente com cabelo espetado colorido vai meter a porrada neles. Mas sejamos justos, o Madara foi derrotado por dois adolescentes com cabelo espetado, então ele não conta. O Barba Negra quebra muito das estruturas do mundo de One Piece em sua primeira grande luta. O desenrolar de sua jornada é muito parecido com o de um essa jangada deles é intancável. Vou atravessar a Grand Line com uma jangada, mano. Bizarro. protagonista shounen comum por aí. Ele é o azarão que enfrenta alguém extremamente privilegiado por sua origem e poder e vence no final. Luffy, privilegiado, descendente de lendas, Deus, Jesus, tripulação. Só tem nobre, rei e semideus.
né? O Chopper vai ser deus da floresta, já aceitem, entendeu? Todo mundo lenda, filho não, descendente do Ryuma, filho do sei lá quem tal, geneticamente modificado. Mano, o Barba Negra tá como? Filho do Shebeck. Shhh. Fala baixo que o Aizen não sabia ainda. 4 anos atrás ninguém sabia que ele era filho do Shebeck. Era só teoria, mano. Note como o Barba Negra não tinha nenhuma recompensa quando ele derrotou o lendário Ace, cuja recompensa era de mais de 500 milhões. Ele soa exatamente como um protagonista. Na verdade, ele sempre soou exatamente igual ao Luffy. O Barba Negra tem muitos aspectos e traços que seriam considerados inerentemente positivos. Ele tem a lealdade de sua tripulação, ele acredita Não, cara, ele matou um membro da tripulação porque tinha a Yami Yami no Mi. Ele não é leal à tripulação, pô. Que isso, Aizen? em sonhos, ele não se deixa intimidar pela zombaria do mundo, ele tem uma determinação gigantesca para Mas o resto, sim, é o Luffy invertido, né? cumprir seus objetivos, mas são algumas pequenas diferenças de mentalidade que o levam ao status de A vilão. tripulação é que assim, o que é a tripulação dele, né? A tripulação anterior dele era a tripulação dele. Ele era o filho do Barba Branca, ele era irmão dos caras. O que garante que num dia na história ele não vai trair a tripulação dele atual porque ela tem algo que ele precisa? Nada garante. Isso não quer dizer que ele tá perto de ser um cara gente fina e legal, não. Quer dizer apenas que esses traços, tipicamente associados ao bem ou ao mal, são universais e podem se aplicar a qualquer pessoa no espectro da moralidade. Barba Negra é um protagonista, entre aspas, entre os vilões de One Piece. E é por isso que ele é o vilão de One Piece que mais progrediu ao longo do tempo. Vamos lá, né? Ele era um cara sozinho, caçado por um fucking comandante do... É porque ele é um. Esse termo não é que existe necessariamente, mas acho que ajuda a entender. Ele é um vilão em movimento, né? Os outros são vilões que eles permanecem estáticos no seu reino. Do Flamengo até se move mais, né? Mas o Enel fica lá, o Arlong fica lá, o próprio do Flamengo vai domina a Dressrosa, o Kaido fica aí um ano. Eles não estão se movimentando, a Big Mom fica nas ilhas dela. Eles não estão se movimentando pela história, né? O Barba Negra tá, ele se movimenta pela história. Ele tem planos que fazem ele andar, enfrentar, interagir. Os outros ficam só de papo, parados, porque eles já são vilões com seus domínios estabelecidos, enquanto o Barba Negra ele está em progressão ao objetivo dele, né? Tipo, ele é um vilão que não atingiu a estabilidade do objetivo dele. O do Flamengo não atingiu o objetivo dele, mas ele já atingiu a estabilidade de ter o reino e progredir de outras formas, né? Barba Branca e agora é um Yonkou. Ele tem vontade de agir e tem coragem para fazer o que deve. Por isso ele cresceu tanto. Em sua primeira aparição para o público, Barba Negra é o típico pirata que imaginamos no mundo. Ele é feio, gordo, tem um monte de dente faltando e bebe bastante. Com o passar do tempo, ele se torna cada vez uma figura mais oposta da inocente e limpa imagem dos piratas que temos de Luffy. Luffy não bebe, não é feio, não é gordo, não falta dentes em sua boca e, acima de tudo, ele não é O pior é que a gente tem vários piratas nesse esquema em One Piece, né? Sendo piratas mesmo, feio, gordo, com dente faltando, etc e tal. O Luffy que é o aventureiro da brincadeira, né? Mas o Barba Negra é feito especificamente para contrastar isso, né? Mas o Oda sempre botou os piratas feião. egoísta ou maníaco ao ponto de atacar inocentes para cumprir seus objetivos. Luffy e Barba Negra são exatamente a mesma coisa, no caso, piratas, mas são retratados de forma basicamente opostas. Eu não quero dizer que o Luffy não tenha defeitos, eu acredito que ele seja até mais egoísta que o Barba Negra. Calma, eu vou explicar. Como bem apontado em muitas discussões sobre o tema, o Barba Negra faz as coisas do jeito que faz porque ele acha que é a única maneira de atingir seus objetivos. O Luffy faz as coisas do jeito que faz porque ele quer que seja dessa forma que ele vai realizar seus objetivos. E a história representa isso de forma positiva, porque ele vai mudar o mundo em volta dele positivamente, né? É aquilo que a gente tava falando em outro vídeo. Mano, conviver com o Luffy na vida real deve ser um porre. Porque nada garante que ele estará no destino correto, vamos dizer assim, né? Que na história, ele tá. Ele pega o Sanji, bota o Sanji numa situação merda, mas é para libertar o Sanji da situação que ele estava. E o Sanji poder seguir os seus próprios sonhos. Mas imagina na vida real, o Luffy chega. Eu dei esse exemplo, né? O Luffy chega na tua porta, quebra a porta, te pega, vamos pra aventura. Te leva pro mato, você é picado por uma aranha e morre. Esse seria o Luffy na vida real, entendeu? Então, só que a história, né, todos os atos impulsivos do Luffy quase todos, pelo menos, vão resultar em algo positivo, né? Ajudar as pessoas a superarem seus problemas.
Mas na vida real o bagulho é diferente. Então, o que faz o Luffy ser amado é que ele acerta o momento que ele enche o saco dos outros, vamos dizer assim, né? Objetivos, as probabilidades que se danem. Ou seja, o Barba Negra força sua vontade ao mundo. O Luffy força o mundo à sua vontade. Mas, continuando. Na primeira interação entre os dois, eles pedem exatamente a mesma comida e a mesma bebida. Mas um odeia a torta e ama a limonada, e o outro ama a torta e odeia a limonada. Mais uma vez, eles fazem exatamente a mesma coisa, mas tem uma reação completamente oposta. Inclusive, não é poético que a única comida que o Luffy reclama do sabor na série é justamente a comida que o Barba Negra amou? Pelo menos eu não lembro dele reclamar da comida de ninguém nenhuma outra vez. Mas há vários outros momentos parecidos. O Luffy quer a Mera Mera no Mi para preservar o legado do seu falecido irmão. Barba Negra a quer para perverter o legado de Ace. Seria poético a fruta cair nas mãos de um homem que entregou o antigo usuário à morte. Em Marineford, a vontade de Luffy de seguir seu sonho é quebrada com a morte do Ace. O personagem finalmente sente o choque da vida de um pirata. Para Barba Negra, Marineford é o ponto em que sua jornada se torna ainda mais justificada. O Luffy declara guerra ao governo mundial. O Barba E Negra agora a gente sabe que o Barba Negra tinha o poder negro, né? O poder das trevas, o poder da cor preta, visualmente. E agora o Luffy tem a cor branca, né? E tira o Oda racista. vira um Chichibukai, ou seja, um aliado do governo. O Luffy e o Barba Negra expulsam o rei de Drum, mas no caso, depois que o Barba Negra sai de Drum, ele não deixa ninguém no lugar. Já o Luffy vai embora, mas um novo rei é colocado, no caso, o Dalton. A jornada dos dois é começada com um relacionamento com o Yonkou. No caso, o Luffy ganha a fruta dele e faz amizade com o Yonkou. Ou futuro Yonkou, não lembro se o Shanks já era Yonkou naquela época. Hoje em dia eu tenho que avisar, gente, é piada, tá? Porque vai ter gente que acha que não vai entender. Aquele vídeo de Dragon Ball me deixou com medo. Então, tipo, piada, tá? Hashtag piada, ironias. E o Barba Negra ganha sua fruta e faz inimizade com Yonkou. Há muitos momentos que mostram os lados opostos em que esses dois estão, o tempo inteiro, como dois lados de uma mesma moeda. Cada ação de um influencia no outro, o que força suas jornadas a mudarem o tempo todo. As ações do Barba Negra em Drum acabam culminando com Chopper virando o Mugiwara. Luffy derrotando o Crocodile abre lacunas nos Chichibukais que Barba Negra precisa. Barba Negra se torna um Chichibukai, mas o faz derrotando o Ace. Luffy se infiltra em Impel Down para resgatar o Ace, e o Barba Negra só consegue recrutar os piratas de nível 6 por causa da rebelião que o Luffy começa em Impel Down. As ações de Luffy em Punk Hazard fazem com que do Flamengo comece o torneio com a Mera Mera no Mi, e o Barba Negra envia Jesus Burgess para obtê-la. Eu acho que eu pronunciei completamente errado, mas foda-se. Então chega a fatídica cena, uma das mais brilhantes que o Oda já fez, e um dos quadros mais bonitos que eu já vi. 4 personagens e nada mais que isso. A comunidade de One Piece como um todo adora teorizar sobre essa cena. Eu acho que o Oda propositalmente deixa ela vaga para gerar esse tipo de dúvida. Sim. Algumas pessoas garantem bem convictas. Eu concordo plenamente que ele deixou isso vago e depois ele vai dar um jeito de ajustar. Por que eu acho isso? Porque é padrão de escrita. Qualquer um que trabalha com escrita sabe que é assim que você faz. A quantidade de coisa solta que eu deixei no Pocket Bravery e depois fui arranjar a resposta do Pocket Bravery 2. E depois fui arranjar a resposta escrevendo coisa pro futuro do jogo. Tava conversando com o Hatao, né, autor de Beat-Tiger, que eu sou editor. Eu comecei a questionar um monte de coisa do Power System. Ele só mandou um sticker de um pinguim de algum filme 3D aí falando, nem te conto. E eu não tinha pensado ainda, pô. É o que mais tem, é você botar coisa irada, definir que vai ter uma parada e não saber qual é a parada. Problema para o eu do futuro. Isso que acontece na maior parte das vezes. Então, é muito provável que o Oda tenha uma ideia geral daquilo, mas depois ele resolve. Depois ele vai dar um jeito de ajustar isso na história. De que quando o Luffy e o Zoro falam que o Barba Negra são eles ao invés de ele, os dois estão se referindo à tripulação. Mas eu acho que se a intenção do Oda fosse só falar isso, ele teria falado algo do tipo, não é eles, são eles, ele tem um bando. Ou qualquer tipo de diálogo que reforçasse essa ideia para não gerar nenhuma dúvida. A forma como o diálogo é feito parece ser proposital para que você interprete como sendo Sim. talvez um prenúncio dos poderes do Barba Negra, ou mesmo. talvez seja só uma referência à tripulação dele. Não sei. Eu acho. Quando eu li, eu também fiquei tipo, não parece que ele está se referindo a o Barba Negra. Ele, não, são eles. Mas está se referindo ao Barba Negra. É o sujeito da frase Barba Negra. Então, fica meio estranho mesmo.
Existe também a chance do Oda ter falado, não, isso aqui era só pra ser tripulação, mas o nego começou a criar teoria, e o autor fala, e se eu fizer um negócio aqui? Talvez seja algo a mais. Antes dessa cena tivemos o clássico momento onde o Bellamy ri de Luffy e bate nele, enquanto a Nami desesperada pede pro Luffy reagir. Eu já comentei aqui no canal no vídeo sobre Skypiea sobre como essa cena é uma referência óbvia à cena inicial da série com Shanks sendo Sim. incomodado por Higuma, mas há algo a mais aqui. Luffy e Shanks, apesar de compartilharem das características de não entrar em qualquer briga, têm motivos diferentes para isso. O Shanks sempre pareceu o tipo de pessoa que resolve suas situações na base do diálogo antes de partir para as vias de fato. Isso fica bem evidenciado em 3 momentos. Primeiro, contra Higuma no bar. Depois, quando ele convence Kaido a não ir a Marineford, e é bem provável que ele não tenha nenhum tipo de luta, afinal o Shanks chegou completamente inteiro em Marineford, e em Marineford, onde ele apenas ameaça a marinha, mas se ele quisesse, poderia já chegar com os 2 pés na porta. Com a tripulação de random do Shanks. Ai, muito engraçado, cara. A tripulação do Roger, a tripulação do Shanks. Caraca, só tem random nessa porra. Se bem que eles tiveram um glow up sinistro, né? No primeiro episódio eles são um bando de pé rapado. Aqui tá todo mundo farmando aura. Cara, o gordão cresceu 3 metros. Entendeu? E a Sop virou, pô. Todo mundo ficou bolado. Mas o Oda percebendo, porra, tem que melhorar o design do povo, né? Macetando qualquer capitão e vice-almirante que ele visse. E a Sop agora tá com shape. Até o momento, sempre adotou a postura de um pacifista, mas um pacifista que está disposto a lutar se alguém importante para ele for ferido, como Luffy foi no começo. Luffy é diferente, talvez por ter aprendido algo com Shanks, mas muito por uma sensação de que pessoas sem sonhos são pessoas vazias. Por isso, em um primeiro momento, ele levantou os seus punhos quando foi atacado por Bellamy. Luffy pode ter pensado que Bellamy era só mais um homem como qualquer outro, com suas angústias, medos, sonhos e desejos. Mas quando ele vê Bellamy rindo de Nami por acreditar em uma suposta ilha no céu e fala sobre como os sonhos são idiotas, o Luffy percebe que o Bellamy não é o tipo de homem que vale a pena bater, ele é apenas um homem digno de pena. Nada mais que isso. O discurso de Barba Negra é poderoso porque abre margem para muitas interpretações. A que eu mais gosto é a de que Luffy sabia pelas palavras do homem à sua frente que ele também acreditava nos sonhos dos homens. Luffy, por sua expressão séria, parece ter sido capaz de ver a real natureza do Barba Negra, a loucura de alguém que faria qualquer coisa para alcançar seu sonho, inclusive apostar sua própria vida. Esse é, sem sombra de dúvidas, o pior tipo de inimigo para se ter em sua jornada. Sim. Barba Negra não era como Um inimigo com convicção, né? Que tá disposto a morrer pelo que ele acredita. Já era, vai dar problema. O rato encurralado pode matar o gato. Bellamy, o subordinado de Doflamingo, não tinha um propósito, ele apenas seguia ordens e vivia uma vida patética. Teach ansiava pela possibilidade. Naquele ponto, antes da confirmação de Barba Branca e até para o público, One Piece poderia ser apenas uma lenda, um bait que o Roger jogou para inspirar as pessoas a virarem piratas e se revoltarem contra a marinha e o governo mundial. O Luffy não fazia a menor ideia de se One Piece existia ou não, e pra gente, o Barba Negra, tampouco. Eles buscavam o e se existir. Os dois eram homens dispostos a correr qualquer tipo de risco para descobrir se existia ou não. Então eu acredito que ou o Luffy simplesmente estava meio abatido com toda a situação envolvendo Bellamy, e é por isso que ele parece meio sério. Eu acho essa hipótese meio impossível. Não, fraco. Tem que entender o que a escrita da parada tá querendo comunicar, né? O desenho junto da narrativa visual, junto do texto, junto do tema e do símbolo e tudo mais, né? E ele tá, obviamente, interpretando o Barba Negra nesse ponto, né? Ele tá vendo outra pessoa equivalente a ele do outro lado. Ou ele concorda muito com Barba Negra, então ele naturalmente leva esse discurso muito a sério, ou a interpretação que eu mais gosto, e a pior opção para a jornada do Luffy, ele sabe o quão perigoso esse tipo de homem é. O homem que acredita que os sonhos não têm fim. Mas é isso. Tchau. Muito bom. Isso aí, concordo basicamente com tudo que ele falou. Creio eu, com tudo. De bom, de bom. Ah, cara. Mas sei lá, mano. Saudades. Saudades do início de One Piece. Saudades.